Olá, novamente, estamos na nossa 7ª aula aqui do curso de Grego Intermediário da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes. Estamos ainda aqui na parte do nominativo, ainda dos seus usos primários, tratando da parte do sujeito. Então, como temos falado aqui, nós ainda precisamos de alguma ampliação no sentido de entender, basicamente, de uma forma um pouco mais cuidadosa, o que o fato de o nominativo ser o sujeito tem nos seus meandros, certo? Então vamos aqui na falta de elementos. Como é essa falta de elementos aí que a gente tem tratado? É possível que o verbo de ligação esteja ausente na oração, embora implicitamente reconhecido. Então nós temos um sujeito, mas embora com esse sujeito nós não vemos o verbo de ligação. Lembra, o verbo de ligação, aquele que liga o sujeito ao predicativo do sujeito. E aí, às vezes, a gente tem uma construção no grego em que esse verbo de ligação ele não está presente, mas, ainda assim, ele está ali implicitamente. No caso aqui, Jesus fala, eu sou a voz. E ele diz, ego phone. Beleza? Ego é um pronome da primeira pessoa do singular. Phone, um substantivo no feminino. Voz, substantivo feminino. Mas, cadê o verbo? Onde está o verbo dessa frase? Ego phone. Não temos o verbo aí. O verbo seria ego. No caso, nós estamos aqui esperando ver o verbo eimi, o verbo sou, mas nós não temos o verbo eimi aí, nós só temos ego phone, eu, vós. O ponto é que o verbo eimi está implícito. De fato, ele está ausente, ele não está aqui, mas nós temos aqui ele implícito, implicitamente reconhecido, eu sou a voz. Além disso, nós também podemos perceber que o sujeito também ele pode estar ausente, embora também implícito. Vamos perceber que Proseferon autopaidia. Então, eles traziam as crianças a ele. Eles traziam, Proseferon, traziam. Autor a ele, ou para ele. E paidia as crianças. Vou colocar aqui crianças. Traziam a ele crianças, ou traziam a ele as crianças. Enfim, Proseferon autor paidia. Bom, nós temos aí nós temos aí traziam, que é o verbo. Nós temos aí a ele, que no caso aí é objeto indireto. A gente vai explicar melhor. Objeto indireto. E nós temos também crianças, que é o objeto direto. Cadê o sujeito? Cadê o sujeito dessa frase? Não está presente. Mas ele está na tradução aqui, ó. Proseferon, no caso aqui, o omicroni, essa terminação aqui do verbo, ela me indica a terceira pessoa do plural. A terceira pessoa do plural, você vai lembrar, a primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele. Nós, vós, eles no plural. Então, eles é a terceira pessoa do plural. Ela não está aqui presente de uma forma no caso no grego seria autoi. Autoi é eles no grego. Mas nós não temos autoi aqui. Por quê? Porque o omicronia aqui, a desinência verbal, já me indica que isso está na terceira pessoa do plural. Então, é como em português, basicamente.
traziam, se nós tirássemos o eles aqui, vamos tirar aqui, eles, traziam as crianças a ele. O eles pode até não estar presente, mas ele está implícito aí. Traziam as crianças a ele. Nós estamos percebendo, embora implicitamente, que o sujeito, no caso eles, aquelas pessoas que estão ali, eles está presente na frase, não de uma forma explícita, mas de uma forma implícita. Então nisso nós temos uma falta de elementos a qual a gente tem que prestar atenção para que a gente não seja pego de surpresa e, mas cadê o sujeito dessa frase? Cadê o verbo dessa frase? Não estou vendo, então não dá para traduzir. Dá, a gente só precisa ter paciência e perceber se talvez alguma coisa não está implícita e eu não estou percebendo. Então era isso que eu queria lembrar para você. Cuidado com a falta de elementos no sujeito, quando o verbo, o substantivo está no nominativo, no caso sendo o sujeito, talvez ele como sujeito esteja implícito na frase, talvez até o verbo, no caso o verbo de ligação, esteja implícito na frase. A gente só precisa ter cuidado com isso aí também. Então agora a gente vai para uma parte bem importante que eu considero do nosso curso, que é a parte mais prática, é a parte em que a gente vai chegar naquilo que eu entendo que é a parte prática, a parte como a gente vê o texto funcionando de fato na prática. Então vamos lá. Egapesen hotheos ton cosmo, o verso tão conhecido nosso, João 3,16. Egapesen, você vai lembrar do verbo agapao, que é o verbo eu amo, certo? Então, egapesen, você lembra aí, essa seta não ficou muito legal. Agora sim. Agapao, no caso aqui do presente, e egapesen no auristo. Então, vamos lá. Egapesen hotheos ton cosmon. Deus, você vai lembrar aqui, é o sujeito. Ton cosmon, objeto. Egapesen, o verbo. O sujeito, eu sei que hotheos é o sujeito, por quê? Porque ele está no nosso amigo aqui, o nominativo. Hotheos está no nominativo. Então, ele está tomando a função aí de sujeito da frase, certo? Sujeito da frase, aqui no caso, Deus amou o mundo. Lembra que a gente falou, né, de algumas acepções em que isso vai aparecer. Nesse caso aí é a forma mais simples. Nós temos um substantivo, nós temos um verbo e nós temos um objeto. O substantivo está no nominativo. Então, eu sei dessa forma que ele é o sujeito. No caso aqui, da mesma forma, amou o verbo, ao mundo, objeto, e o Deus, no caso, será o sujeito. Sujeito da frase. No caso, no português, nós não temos o nominativo, porque nós não temos casos no português, não pelo menos explicitamente, mas você percebe que essa é a forma mais simples. Quando está assim é uma beleza, né? Mas nós temos outros aspectos também para analisar aqui. Por exemplo, nós temos o próximo verbo, o verso aqui é Hebreus 11:8. Pistei, calúmenos, Abraão. Abraão, vamos começar por calúmenos, né? Calúmenos significa obedeceu. Então nós temos, eu vou colocar aqui em branco para a gente saber que é o verbo, neste caso aqui. Calúmenos, verbo, verbo. Nós achamos o verbo, obedeceu. E agora a gente vai para Abraão. Abraão, no caso aqui no grego, será o sujeito. Abraão, sujeito. Como é que eu sei que Abraão é o sujeito? Porque ele está, como a gente já tem percebido aqui,
no nominativo. Nós temos um verbo, nós temos o sujeito do verbo, no caso, nós temos um substantivo no nominativo, e nós temos aqui o pistei, que significa pela fé, certo? Pistei significa pela fé. No caso aqui, ele será um adjunto adverbial, certo? Para facilitar aqui para a gente, eu vou colocar só advérbio, porque isso é um outro assunto que a gente ainda vai tratar. Mas vamos ficar desse jeito aqui. Advérbio, a função de advérbio, ou seja, de modificar o verbo. Calúmenos, no caso aqui, e obedeceu, no caso aqui do português. Então, nós temos um sujeito, nós temos um verbo. Lembra que aqui nós temos um verbo intransitivo. Vamos voltar um pouquinho aqui para aquela aula sobre transitivo e intransitivo, só para a gente lembrar aqui um pouco. Ó. Vamos colocar aqui em preto agora. Amou Deus ao mundo. Se eu quiser transformar essa frase na voz passiva, eu consigo. Vamos tentar? Amou Deus ao mundo. O mundo vai no início agora da frase, certo? No caso aqui, o mundo. Amou está na voz ativa, agora eu vou transformá-lo na voz passiva. Então, eu uso o verbo ser, no caso aqui no passado. Então, o mundo foi... Lembra que ele está no passado, então ele foi amado. Verbo ser, né? Mais o verbo na voz passiva. O mundo foi amado. E Deus agora será o agente da passiva. Então, o mundo foi amado. O mundo foi amado por Deus. O mundo foi amado por Deus. Então, nós temos aqui um sujeito, nós temos um verbo e nós temos um objeto. Se nós temos um objeto, lembra que nós temos um verbo, um substantivo, um sujeito, um verbo e um objeto. Esse caminho aqui, né? Esse trânsito é o que vai tornar esse verbo como transitivo. Aqui, nós, por outro lado, temos um verbo que é intransitivo. Sabe por quê? Abraão obedeceu. Se eu terminar essa frase assim, Abraão obedeceu, e não falar da fé, a frase faz sentido. E a gente pode tirar a prova dele ser intransitivo da seguinte forma. Vou tentar colocá-lo na voz passiva, certo? Então, vamos colocar aqui Abraão obedeceu. Então, eu vou colocar foi obedecido pela fé. A frase faz sentido? Assim, gramaticalmente ela faz sentido, mas o sentido dela nem de longe é o mesmo do inicial, porque pela fé Abraão obedeceu a Deus. Esse é o significado da frase lá em Hebreus 11:8. Se eu torná-lo na voz passiva, Abraão foi obedecido, Abraão foi... Não faz sentido o fato de Abraão ter sido obedecido. Não é isso que o texto está dizendo, né? Na verdade é uma heresia, né? Porque o ponto aí da obediência é como a Deus, e Abraão não pode ser obedecido por ninguém como a Deus, né? Como sendo Deus. Então o que eu quero dizer é o seguinte: essa frase não pode ser transportada para ser como voz passiva. Então, o que nós temos aqui é um verbo, mas esse verbo aqui é um verbo intransitivo. Intransitivo. Era esse ponto que eu queria lembrar aqui para você. No caso aqui, esse verbo é um verbo transitivo. Beleza? Então, nós temos aqui um exemplo com o verbo transitivo, nós temos um exemplo com o verbo intransitivo, de sujeito como verbo intransitivo. Prosseguindo,
Egethe Christos ek nekron. Romanos 6,4. Cristo foi ressuscitado dos mortos. Nós temos um verbo, egethe, vamos colocá-lo aqui em branco. Egethe foi ressuscitado. Lembra que o sigma aqui, meu amigo, ele nos faz lembrar que esse verbo está na voz passiva, certo? O θ geralmente dá um toque sobre esse ponto. Christos, Cristo, nós temos aqui o sujeito, certo? E ek nekron, dos mortos. Eu vou colocar aqui em vermelho e vou chamá-lo de advérbio, certo? Porque ele está com essa função aí semanticamente, mas só para dar o toque. Depois a gente vai falar mais sobre as preposições e os casos, como elas tomam e o que isso significa. Mas, para efeito aqui do que a gente vai tratar, nós também temos um verbo. Aqui nós temos um verbo, como a gente está na voz passiva. Então, Cristo ressuscitou, ou no caso, foi ressuscitado dos mortos. Explicando aqui, então, nós temos um sujeito no nominativo. Na verdade, se ele é sujeito, ele é nominativo, né? Nós temos um verbo e nós temos também um advérbio aqui, como eu já coloquei. Dessa forma, você percebe que o sujeito ele também é apresentado com os verbos na voz passiva, com essa relação que nós apresentamos antes. Cristo foi ressuscitado dos mortos. Se eu tenho isso no nominativo, então, obviamente, eu vou saber que eu estou falando de um verbo, de um substantivo que tem a função aqui de sujeito da frase. Vamos lá. Hopater étheto entei idia exousia. O pai, hopater, étheto entei idia exousia. O pai estabeleceu por sua própria autoridade. Então, nós temos aqui o verbo étheto, estabeleceu. Por sua própria autoridade, entei idia exousia. Por sua própria autoridade. Idia, própria. Certo? Exousia, autoridade. E então nós temos o nosso substantivo aqui no nominativo. Portanto, ele vai ter função de sujeito. Por quê? Estabeleceu. Quem estabeleceu? Quem foi que estabeleceu por sua própria autoridade? O pai. Então, o pai estabeleceu por sua própria autoridade. Dessa forma, nós temos um verbo no nominativo, aliás, um substantivo no nominativo que tem uma função clara de sujeito aí da frase. Então, nós temos agora aqui mais uma, né? Para a gente encerrar aqui as ilustrações. No caso, Ho Christos Kephalei tes Ecclesias. Nós temos aqui o substantivo no nominativo, o ômicron sigma, você deve lembrar. Então, nós temos nominativo, nós temos, no caso aqui, o predicativo do sujeito, que é falei. No caso aqui, Cristo é o cabeça. Então, nós temos aqui o predicativo do sujeito. Nós temos tes eclesias da igreja, certo? No caso aqui está no genitivo, tem uma função aí, uma ideia aí, no caso do português, de adjunto adnominal, que é um outro
elemento aqui que a gente ainda vai falar, certo? O cabeça, predicativo do sujeito, e, no caso, Cristo, o sujeito. Beleza. Só que está faltando alguma coisa aí, meu amigo. Aqui nós temos Cristo é o cabeça da igreja, mas cadê o verbo eimi aqui? Cadê o verbo dessa frase? Ele não está aqui. Nós temos o substantivo nominativo, predicativo do sujeito. Aqui uma construção no genitivo, né, com a ideia de adjunta adnominal. Beleza. Cadê o verbo? Não tem verbo. O verbo está implícito. No caso, o verbo aqui é o verbo ser novamente. Seria, se nós quiséssemos colocá-lo aqui, então seria o verbo ser na terceira pessoa. Ele é. Então, estin. Essa frase aqui literalmente seria ho Christos estin, Cristo, ho Christos estin é kephalé, o cabeça, tes ecclesias, da igreja. Mas nós não temos como fazer essa tradução literal, palavra por palavra, até porque o verbo não está aí explícito, ele está implícito nessa frase. Até porque nós temos aqui uma posição do artigo, que é um outro ponto que a gente vai falar, mas o fato desse artigo estar aqui antes do substantivo, né? Nessa posição, que se chama posição predicativa, acabei apagando aqui o sigma. O fato dele estar nessa posição indica que ele está fazendo a função predicativa, a posição predicativa funcionando como aquele que vai ser o verbo é, no caso aí o verbo ser, né? Então perceba que ele tem um sujeito, não tem o verbo está implícito, mas ele está presente aí de alguma forma. O ponto é, eu nunca saberia que essa construção ela tem um sujeito e um predicativo do sujeito. Eu nunca saberia disso, porque se eu não sei que esse verbo está no nominativo, ele então tem que ter um sujeito aí nessa história. Tem que ter um predicativo, porque eu esqueci de falar aqui para você, mas o nosso que falei aqui também está no nominativo. E agora até complicou mais, porque eu tenho um ho Christos no nominativo, um que falei no nominativo. Então, quem é o sujeito? Quem é o predicativo do sujeito? É um assunto para as próximas aulas, mas o ponto é, eu tenho dois substantivos no nominativo e eu não tenho um verbo. Cadê o verbo dessa história? Ele tem que estar implícito, porque se eu tenho dois substantivos no nominativo, tem que ser um nominativo aqui e um nominativo aqui. Eu não tenho um verbo, mas eu não posso ter dois sujeitos numa frase sem o predicativo do sujeito, não faz sentido. Então, um tem que ser sujeito e um tem que ser predicativo do sujeito. E o restante? O verbo é que vai me indicar aqui. Só que esse verbo, ele está implícito na frase. Por isso a gente tem que ter cuidado, assim, em perspectivas tão categóricas. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente esquece de olhar que a tradução palavra por palavra, muitas vezes ela não vai dar certo. Essa é a dificuldade, né, quando a gente acha que sabe grego o suficiente, e aí você vai lá para o grego, você vai lá para aquelas ferramentas, né, do Novo Testamento grego interlinear, que é excelente, né? Ele tem todo o seu papel, ajuda-nos muito na perspectiva aí de quem está estudando, iniciando no grego e tal, mas nós só com o Novo Testamento interlinear não temos como fazer uma boa exegese, somente com isso. Não estou dizendo que ele é desnecessário, ele é uma ferramenta excelente, mas muitas vezes por conta dessa dependência desse Novo Testamento interlinear, o aluno acha que ele sabe, mas ele não sabe se ele não estiver atento
para essas questões de perceber que o verbo não está presente, ele está implícito por conta de uma posição predicativa. Nós temos dois nominativos aqui, enfim, funcionando aí como sujeito. Mas a gente vai prosseguindo aqui nas nossas aulas e espero que isso tudo fique claro para você. Nós vamos continuar falando sobre sujeito. Nas próximas aulas vamos falar mais agora sobre predicativo do sujeito, que é uma outra função, um outro uso primário do nominativo. Espero que você entenda bem aí e consiga seguir o nosso raciocínio. Então que Deus o abençoe, eu dê graça também em tudo isso que a gente tem feito e até mais.